É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Selena sabia que sua cunhada a odiava. Ela não apenas não a suportava ou não gostava dela ou não se dava bem, ela a odiava. Mas como e quando isso havia começado? Selena não poderia responder a isso, mesmo que quisesse? E, ultimamente, ela não tinha nem mesmo sentido o impulso de fazê-lo, toda a força que sua consciência desbotada e despedaçada tinha direcionado para ainda se sentir humana. E como isso era difícil! Quantas vezes? Como alguém pode viver assim, eu lhe pergunto. A voz estridente da Nora entrou pelas duas portas fechadas da cozinha. Estou cansada de ser uma vagabunda. Você me transformou em uma escrava. Por que fez isso comigo? E você disse que me amava. Selena bagunçava freneticamente a colcha da cama com seus dedos maliciosos. Se Elizabeth tivesse saído cedo pela manhã, o dia seria longo. Isso significava que ela provavelmente seria alimentada novamente de tal forma que seria melhor morrer de fome. Sua cunhada traria a comida fria ou fervendo e enfiaria cada colherada na boca da mulher de forma que o aço batesse em seus dentes e doesse. Que bruxa, ela poderia dizer, pois sabia que, de qualquer forma, a sogra doente não seria capaz de dizer uma palavra ao filho. Você come como um lobo e continua magra como sempre. E eu estou sofrendo, não consigo perder peso. Quando você vai nos deixar em paz, hein? Quando você vai libertar nossa família? Por favor, me diga que eles encontraram um doente terminal. Limpando a boca da sogra com um guardanapo, Elizaveta costumava gritar que agora suas mãos deveriam ser lavadas com água e sabão. É nojento entrar em contato com uma tia doente. E se ela estava de mau humor, então não entrava em contato com ela por muito tempo. Selena, queimada pela humilhação, teve que suportar por horas até que sua nora viesse novamente para servir o barco. Em geral, uma corda era amarrada na mão da mulher e presa a um sino para que ela pudesse puxá-lo e chamar em caso de necessidade. Foi ideia do meu filho. Só que, na sua ausência, o ouvido de Elizabeth era sempre muito conveniente para ele. E ela entrava. Bem, sempre que ela queria. E ela adorava assistir a todos os constrangimentos da sogra. Para ter algo para lhe picar, sua porca suja, não poderia ligar, em vez de bagunçar a cama? Claro, o que você tem a ver com isso? Elizabeth sorriu. Não é para você lavar a roupa. Você pode ficar deitada aí o dia todo, sem fazer nada. Ah, Selena não esperava viver assim em sua velhice. Ou viver para viver. Os médicos disseram que, em teoria, ela poderia passar mais de um ano nesse estado. Uma vez, há muito tempo, Selena supôs que ela poderia, é claro, ficar doente e se tornar um fardo para seus parentes. Mas aos 90 anos, não aos 55. E como isso chegou a esse ponto? Eu pensava nisso com frequência. E a resposta era simples e cruel ao mesmo tempo, simplesmente aconteceu, por acaso, e não havia ninguém para culpar por isso. Selena nasceu em Chicago. E sua família era a mais inteligente de todos os ângulos, tão excepcionais eram os professores, cientistas e artistas. Tendo em vista as inclinações da jovem Selena e as decisões tomadas em um grande conselho familiar, ela foi para a universidade e se tornou historiadora de arte. Mas os anos 90 chegaram. E descobriu-se que toda a sua inteligente família não estava completamente adaptada aos novos tempos. Alguém foi para o exterior em busca de praias lamacentas e lá se perdeu sem deixar rastros, alguém entrou no mundo dos negócios e lá desapareceu apesar do encontro com o teto, alguém banal traiu os ideais de sua educação e bebeu. Perdeu-se um grande apartamento familiar foi encontrado quando quiseram trocá-lo, em imobiliárias negras. Logo depois o pai e a mãe de Selena morreram em um acidente de carro. E a filha deles? Ela continuou vivendo.
O que mais havia para ela fazer? Selena teve a oportunidade de obter alguma renda ocasional, depois trabalhou com artigos de luxo em galerias de arte iniciantes. E uma vez que o destino lhe apresentou uma oportunidade única, ela viajou para a Índia, onde prestou consultoria para um certo milionário indiano, um grande conhecedor de antiguidades, e recebeu tanto dinheiro que pôde comprar um apartamento novamente e viver confortavelmente por vários anos. Mas, apesar de sua mente brilhante, Selena acabou sendo muito ingênua. E ela se tornou vítima de um homem que cantava docemente sobre o amor, como uma sereia masculina, e depois desapareceu. Junto com o dinheiro de Selena. Deixando-a no apartamento, de onde levou tudo o que era valioso, e com um segredo em seu coração. Então, Selena ouviu o boato de que seu ex havia morrido para que ela não tivesse que se gabar de sua riqueza na frente de todos os tipos de personalidades obscuras. No entanto, ela não se importava mais. Seu mundo agora girava em torno de seu filho John. Não era fácil criar uma criança sem muitos parentes. Às vezes, Selena achava que não conseguiria suportar o peso de tudo isso. Ela não conseguia suportar e... Bem, talvez ela se desintegrasse em átomos. Mas, de alguma forma, ela conseguiu. Porque ela amava seu filho. E queria para ele um destino melhor do que o que teve para si mesma. Quando John cresceu, nunca lhe foi negado nada. Ela podia comer bolo no café da manhã. Ele tinha bolsos cheios de doces importados e uma jaqueta de couro de verdade feita nos Estados Unidos quando tinha 14 anos. A única coisa que Selena tentou, como dizem, defender até a morte foi a educação, insistindo que John deveria seguir os passos de sua família e fazer algo grandioso. Mas ele havia decidido, depois de se formar, que seria um gerente. Ele disse que era a única coisa promissora nos dias de hoje, que ele queria uma vida normal. Selena suspirou, chorou pelo fato de que os negócios de toda a família estavam desmoronando. E ela pagava as mensalidades do filho. Selena trabalhou aqui e ali como historiadora de arte, prestou consultoria a colecionadores, em geral, girando. O filho se formou na faculdade de alguma forma. E aconteceu que ninguém ofereceu a um gerente inexperiente uma cadeira de diretor logo de cara. John trabalhou em uma posição intermediária e resmungou sobre isso. O relacionamento deles e a linha mãe-filho eram complicados. Ele a censurava por não ter conseguido se firmar no início da jornada da vida. Ela o censurava por ser um idiota, perdoe a expressão. Mas, de alguma forma, eles sobreviveram. E então, um dia, Selena ficou doente. Ela caiu no gelo. Uma pancada na cabeça, hospital. Os médicos diagnosticaram uma concussão e, a princípio, ela atribuiu todas as coisas estranhas às suas consequências. Mas então tudo piorou, Selena estava perdendo o equilíbrio, deixando cair objetos, tendo dificuldade para falar. Os médicos acenavam com as mãos e prescreviam novos exames, para os quais voavam todas as novas somas astronômicas da almofada de segurança duramente conquistada ao longo dos anos. E então os médicos disseram que era possível fazer mais alguns exames, mas que seria muito caro e que, se encontrassem algo, seria possível tentar tratá-lo, mas isso custaria milhões. Então Selena desistiu, ela não tinha esse dinheiro. Ela pensou em se inscrever em fundações de caridade e elas aceitaram a inscrição, mas lhe disseram honestamente que havia pouca esperança. Porque as pessoas mais velhas são menos propensas a doar do que as crianças. Porque é muito ambíguo. Talvez todos os truques funcionem, talvez não. Então, Selena se depara com a terrível verdade de que está desaparecendo. Está se transformando em um fardo para seu filho. E ela nunca mais teria uma vida normal. Nunca mais. E ela ainda nem tinha se aposentado. E isso tornava tudo ainda mais frustrante. Então, quando John anunciou de repente que tinha uma namorada e que eles queriam se casar, Selena encarou o fato de forma positiva. Finalmente, pensou ela, seu filho havia conhecido um bom homem e, quando ela fosse embora, ele não estaria sozinho no mundo. Finalmente, Selena esperava que fosse mais fácil viver. Ela achava que seu John havia conhecido uma garota muito boa, gentil, doce e correta. E,
À primeira vista, ele até gostou de Elizabeth. Selena sempre foi uma pessoa de coração aberto, quase sem preconceitos, e, por isso, não lhe importava que Elizabeth viesse de um vilarejo remoto, de uma família que bebia preto, que não pudesse entrar em uma universidade ou escola profissionalizante e morasse com conhecidos, fazendo bicos no mercado como vendedora. Selena raciocinava ali em todos os sentidos que a vida de uma pessoa pode tomar e ela não precisava, nunca precisou julgar. Ela tinha tudo planejado do jeito que queria. O principal era que a alma da Nora era pura, que ela era apenas uma boa pessoa. Oh, como Selena estava errada! Elizabeth gostava muito de John. E durante o tempo em que viveu na cidade grande, Elizabeth já aprendeu a entender os homens e percebeu que havia encontrado um amor. Um apartamento próprio no centro é uma coisa. Um cargo em uma grande empresa é 2. Poucos parentes, uma mãe e um filho deficiente são 3 e muito promissores, por sinal. Em seu casamento, Selena ainda conseguia andar um pouco com o andador e, mesmo em voz alta, conseguia dizer algumas palavras e desejava felicidade aos jovens. E então? Ela caiu. E então tudo começou a mudar. Elizabeth de repente se viu com a desagradável surpresa de que seu marido, ao que parece, achava que agora não fazia sentido contratar uma enfermeira para sua mãe, porque havia ela, a esposa. Por que ter uma estranha em casa? Isabel tentou argumentar, mas João a acusou de insensibilidade e eles discutiram tanto que ela decidiu se calar. E começou a descontar sua raiva em sua sogra. Elizabeth esperava que ela morresse logo. Mas Selena sobreviveu. Mais de 1 ano se passou. Elizabeth não conseguia passar um dia normalmente, agora ela resmungava que havia sentido o cheiro de drogas, que se sentia como uma criada. Ela insinuava cada vez mais para John que o ginecologista aconselhou a não adiar o nascimento de seu primeiro filho, mas ter um filho nessas condições é impossível. De forma sistemática e cuidadosa, Elizabeth levou tudo a Selena, dizendo que ela deveria ser internada em uma instituição especializada. Elizabeth estava até disposta a suportar o fato de que teria que pagar mensalmente por isso, mas somente se não houvesse uma sogra odiosa. E agora, ao que parecia, dessa vez ela estava mais perto do sucesso do que nunca. Durante os últimos dias, ela havia conseguido encenar vários incidentes que provariam a John que a mãe dele era completamente louca. Então, Elizabeth beliscou sua mão até que ela ficasse machucada e, depois, em lágrimas, reclamou, dizendo: "Vê a isso que a velha tola chegou. Entenda, nós pioramos as coisas para ela." Elizabeth suspirou e espremeu uma nova porção de lágrimas de si mesma. E lá vai ela cuidar dela 24 horas por dia. Com nutrição dietética, de novo? Não, eu não sou difícil de cozinhar. Só que aqui eu não gosto de como eu cozinho. Em geral, vamos lá, hein? John franziu a testa e prometeu pensar em tudo. Mas ele continuava arrastando o assunto. Ele disse que primeiro tudo tinha que ser resolvido no trabalho. E então Elizabeth decidiu agir de forma mais decisiva e encontrou um lar para idosos. E ela escolheu um que não tinha apenas boas críticas, mas também as piores. E, de manhã à noite, ela contou ao marido, contou a ele. "Bem, Selena", sibilou a cunhada, entrando no quarto da mulher. "Como você está aqui? E nós, você sabe, já decidimos tudo sobre você. O que está tramando, velha?" Elizaveta, de repente, começou a se tratar pelo primeiro nome. "Decidimos que vamos para o orfanato." "Sim, sim." "Por que você está mugindo?" "Não, você não pode recusar." "Quem vai lhe dar ouvidos?" "Nada." "Chega, você já viveu no mundo, agora precisa dar aos outros." Elizabeth ficou paralisada. Oh, como ela queria fazer alguma coisa! Ela nunca havia se atrevido a fazer algo assim antes, pois parecia que ela cruzaria uma certa linha. Mas agora, ela percebeu que talvez não tivesse mais essa chance. Elizabeth se aproximou de Selena. Então, ela aproximou a palma da mão do rosto dela e a abaixou. Foi um tapa retumbante, uau! A cabeça de sua sogra caiu no travesseiro.
Elizabeth mordeu o lábio, imaginando se o marido a ouviria. Mas ele estava remexendo nos cômodos distantes com alguma coisa. Elizabeth se sentiu estranha. Ela pensou que isso lhe traria alívio. Mas, de repente, ela se sentiu envergonhada. E isso a deixou ainda mais irritada com a sogra. Mas ela mudou sua máscara bem a tempo, porque John entrou no quarto com uma mala. Mamãe, e ele começou timidamente, mas Isabel o interrompeu e disse que já havia explicado tudo e que Selena sentia e entendia. Selena estava em um estado estranho. Choque, confusão e descrença misturados com desgraça? Seria assim que tudo terminaria para ela? Ela seria expulsa de sua própria casa e enviada para um internato para desaparecer? Ela tinha ouvido, lido e até visto programas sobre esse sonho, como as pessoas idosas que vivem lá não duram muito. Embora, pensou Selena, o que isso importava para ela agora? Ainda é como se ela não estivesse viva. Então, talvez seja melhor assim? Não haverá paredes nativas ao redor, ela não será assombrada por lembranças da vida normal? Selena só se arrependeu de uma coisa e não poder dizer ao filho que tipo de esposa ele tem. Que cobra é essa Isabel? Selena não tinha dúvidas de que deixaria John assim que percebesse que havia tirado tudo o que podia dele. Ela tinha um mau pressentimento em seu coração, e o deixaria sem um apartamento. Ok, mãe. John se sentou na cadeira ao lado da cama dela. Ele pegou a mão frágil dela e a apertou gentilmente. Só estou dizendo. Já decidimos, e acho que... Se você pudesse falar, então... Mamãe, está me entendendo? Selena piscou lentamente, dando a entender que estava entendendo. De fato, uma vez, e não muito tempo atrás, ela havia pensado em falar com o filho, talvez com um gesto em um idioma pouco acessível. Mas ela também se lembrou das ameaças de sua nora, que havia dito que, se Selena sequer pensasse em reclamar, ela, conhecendo as abordagens certas para John, o convenceria de que Selena havia enlouquecido completamente, que era como os efeitos colaterais da medicação, que ela havia perdido a cabeça. Elizabeth chegou ao ponto de ameaçar transformar a vida da sogra em um inferno? Só que Elizabeth já se sentia no inferno. Quantas vezes sua consciência era perturbada? Ela achava difícil voltar às suas lembranças. O quarto começou a girar diante de seus olhos, depois perdeu as cores e parecia uma fotografia em preto e branco. Selena não conseguia mais nomear claramente as cidades que havia visitado durante sua viagem à Índia e até mesmo, para seu horror, começou a se esquecer de como era sua aparência no espelho. Talvez, como Elizabeth havia dito, ela tivesse se tornado uma mulher velha e feia. E ainda assim. Neste momento, Selena estava com muito medo. De repente, ela percebeu que a indiferença em relação a seu próprio destino é como um véu, uma névoa, e por trás dela se esconde uma sede de vida. Não, ela não quer ir para o orfanato, não quer ser levada para longe de casa. Por quê? Seria o fim. Os braços da mulher se contorceram desesperadamente, ela lutou com todas as suas forças para pronunciar uma palavra, mas... Ela percebeu que, aos olhos do filho, parecia uma louca inválida. E a nora, atrás de seu ombro, parecia triunfante e sorridente. Então, como vamos descê-la? Disse John. Ele tinha acabado de receber uma mensagem em seu telefone informando que um táxi havia chegado. E ele se lembrou de que havia esquecido de dizer que eles estavam transportando um homem gravemente doente. Então, ele teve que ir falar com o motorista do táxi para ver se ele poderia ajudá-lo a descer com sua mãe. Bem, ou ele teria que ir até os vizinhos com esse pedido. John suspirou, deu um beijo na bochecha da mãe, disse a ela para não ficar triste, que tudo ficaria bem e saiu. John suspirou, deu um beijo no rosto de sua mãe, disse a ela que não ficasse triste, que tudo ficaria bem e foi embora. Lá fora o tempo estava bom, o ar parecia primavera em seu amanhecer, o sol brilhava, o resto do dia prometia ser maravilhoso. John suspirou novamente e, mesmo mais pesado, sua mãe não estava nada bem e já era hora de ele parar de se convencer de que era possível melhorar. Não, ele teria que continuar vivendo assim. Por sorte, ele conheceu Elizabeth. Ela, é claro,
também não é fácil. Mas ela é tão gentil. Por quantos meses ele acompanhou sua mãe, animou seu lazer e Elizabeth disse que lia seus poemas. Agora não é hora de ficar sentimental. O táxi chegou. Onde está? John virou a cabeça, procurando um carro branco com a placa certa. Acho que ele estava estacionado ali, no lado oposto do pátio. O cara dirigiu até lá e ele quase atropelou um homem. De um jipe preto estacionado perto da entrada da garagem, saíram vários homens, todos de terno preto. Não parecia nada fora do comum, não é mesmo? Exceto pelo fato de que bastava dar uma olhada neles para perceber que não eram tão simples. Os ternos eram claramente caros. O carro também. Homens fortes, intensos, sensíveis. E um deles se destacava em particular. Em primeiro lugar, ele tinha uma gravata vermelha, os outros tinham gravatas pretas. Em segundo lugar, esses caras pareciam europeus, e esse claramente tinha genes de algum país do leste. Pele escura, olhos negros intensos e cabelos escuros e ondulados até a metade do pescoço, e em sua orelha havia um brinco de ouro com uma pedra brilhante. Com licença, disse o homem misterioso enquanto eles se encaravam e, em seguida, gentilmente, mas com firmeza, pousou a palma da mão no ombro do filho de Selena. John, eu presumo? Sim, o que você quer? Os olhos de John se estreitaram. Por alguma razão, ele se lembrou de que havia se atrasado no pagamento do empréstimo de um smartphone novinho em folha para Lisonca. Mas não, esses caras eram muito legais para serem cobradores de dívidas. Um jovem que parecia ser do Irã ou da Índia falou. Ele se apresentou como Amir Varma e disse que tinha vindo à cidade especificamente para conhecer Selena. Amir lamentou o fato de a mulher, segundo ele, estar gravemente doente. Ele também disse que esse encontro era muito importante para ele, que seu pai e Selena haviam se conhecido bem no passado e que ele esperava que John entendesse e que ele estava feliz em conhecer o filho de Selena, e assim por diante. Ei, você chamou um táxi? O motorista tirou John de seu estado estranho, quase em transe. É caro esperar 1 minuto. Quando você vai sair? O quê? Desculpe, disse John para Selene e para outra pessoa com quem ele estava falando. Só mais 1 minuto. Ele se virou de volta para Amir. Veja, não poderei me encontrar e conversar com minha mãe? Ela piorou muito ultimamente. Não está se sentindo bem. Então, vou transferi-la hoje. John engoliu, por alguma razão era desconfortável para ele dizer isso na frente de um estranho. Vou transferi-la para um colégio interno. Ela será cuidada lá. Sua mãe está sob seus cuidados, ela não é responsável por suas ações e o misterioso Amir estreitou os olhos. O quê? Não. Ela. Em geral, ela ainda consegue pensar, mas não muito bem. Eu pagarei. Então, quando ela receber sua aposentadoria, tudo será pago por ela. Mamãe ainda é capaz, mas está piorando e... John parou de falar. Ele não entendia por que estava sendo tão franco com Amir, será que ele o havia hipnotizado? John se virou e quase cuspiu no chão com um olho ruim. É isso, temos que ir, disse ele. Só que os dedos de Amir não o soltavam, cravando-se em seu ombro como a garra de uma fera predatória. E, ainda assim, ele sorriu impecavelmente, o simples Amir de Hollywood. Preciso falar com sua mãe. Acho que temos um pouco de tempo. Gentilmente, ele entregou ao motorista de táxi estupefato alguns milhares de dólares. Por sua espera. E, depois, estendeu muito mais dinheiro para John. Por interromper seus planos. Você é um homem de negócios, John, não é? Tenho certeza de que podemos nos entender. Acredite em mim. Eu realmente preciso falar com sua mãe. A boca de John se abriu. Ele acabou de receber 3 meses de dinheiro. Uau! E isso? Como um suborno para não interferir na reunião. John fungou enquanto se dividia entre o orgulho e a cobiça pelo dinheiro fácil, e um pouco de medo, cuja natureza ele não conseguia entender. Bem,
Tudo bem, disse ele por fim, embolsando um maço de notas. Eu o acompanharei até a porta. Eles se dirigiram para a entrada. John ficou um pouco surpreso com o fato de haver duas outras pessoas caminhando com Amir. Ele é realmente um pássaro tão importante que anda por aí com guardas como um milionário de cinema? Está sujo aqui, John murmurou por algum motivo, porque a faxineira havia tirado licença médica. Bem, por que você demorou tanto? Aqui está ela de novo. Elizabeth abriu a porta, irritada. E quem é essa? Ela revirou os olhos para os visitantes, que já estavam se aglomerando no corredor, como se ela estivesse indo para casa. Um conhecido de mamãe. Um conhecido dela, eu disse. Uma conhecida dela, eu disse. Elizabeth. John pegou a esposa pelo cotovelo e a afastou. Ele deve conhecê-la por algum motivo. Eu nunca o vi antes em minha vida. Mas ele... E então John mostrou o dinheiro à sua esposa. Ele estava disposto a me pagar para deixá-lo entrar. Elizabeth ficou paralisada como se uma boneca de corda tivesse congelado e as engrenagens estivessem girando em sua cabeça. Poderia ser uma farsa? Acho que não, respondeu John. Acho que é. Não sei o que é, mas... Como você pode falar com ela? Ela é louca. E uma inválida. Um vegetal. Elizabeth arfou de desgosto. A última palavra sobre a mãe dela cortou John de forma desagradável. Ele olhou para o quarto e Amir estava sentado em uma cadeira ao lado da cama de Selena e conversava com ela sobre algo. Ou melhor, considerando que Selena não conseguia falar, ele estava lhe dizendo algo. Outro homem. Que diabos é isso? O segundo homem, um homem loiro e magro, cujo rosto e movimentos evocavam associações involuntárias com um cão galgo magro, estava apalpando o braço de Selena por algum motivo, como se estivesse medindo seu pulso. E ele estava se reportando brevemente a Amir. E então John captou o olhar de sua mãe. Tão significativo. Ele piscou os olhos. Mamãe? Ele entrou correndo no quarto. Mãe, você percebe o que eles estão dizendo para você? Selena congelou. O olhar em seus olhos cheios de lágrimas, ela vagou entre os misteriosos convidados alienígenas, seu filho e ainda pulou para sua nora, que também não ia ficar longe. Elizabeth estava perturbadoramente curiosa sobre o que estava acontecendo aqui, além disso, é o mesmo acontecendo por alguma razão que ela não gostou. Amir voltou a conversar com Selena, pacientemente. Ela abriu a boca, tentando dizer alguma coisa. E quem é você? Elizabeth tomou a palavra. Esta é, você sabe, minha sogra e eu quero saber com que direito? Amir se virou para o cara do Selênio que parecia um cão de caça implacável. Ele assentiu com a cabeça, sorriu e... Todos os eventos seguintes aconteceram muito rapidamente. Em primeiro lugar, Amir de repente pegou Selena nos braços com facilidade, como se fosse uma bola de pelúcia, e com muito cuidado. A cabeça dela estava em seu ombro. No corpo emaciado da mulher, o vestido velho estava pendurado como se estivesse em um cabide. O que você está fazendo? Começou John, mas então ele percebeu que o cachorro nojento estava às suas costas, e no momento seguinte, algo afiado estava preso em seu pescoço. Sua consciência, sua percepção do mundo ao seu redor, ao mesmo tempo em que parecia uma mortalha, ele percebeu que havia recebido uma injeção. Ele queria gritar, queria revidar, resistir, mas... Ele também percebeu que sua esposa havia feito a mesma coisa com Elizabeth, ela simplesmente fechou a boca dela, injetou algo em seu pescoço e a manteve assim por alguns minutos. E então... John de repente percebeu que ela, assim como ele, parecia uma pessoa muito sonolenta ou um pouco bêbada que estava sendo segurada por um amigo gentil. John queria gritar, mas não conseguia. Ele só conseguia mover os braços preguiçosamente. Ele só conseguia mexer os braços e as pernas preguiçosamente. Ele se dirigiu ao local onde lhe foi dito. Terceiro andar. A descida foi muito, muito rápida. John orou ao universo para que eles encontrassem alguém no caminho. Alguém que percebesse que algo ruim estava acontecendo.
Mas, infelizmente, eles desceram sem ver ninguém. E então, com a mesma facilidade e despreocupação, todo o trio foi colocado nos carros. Sim, John agora percebia que Amir tinha 2 carros, mas o segundo Jeep estava estacionado bem longe. E o táxi, a propósito, não estava nem um pouco visível. Foi-se. John, sentado cada vez mais suavemente, como uma marionete indefesa no banco de trás, olhou para Elizabeth, sua esposa, tão suave, tão indefesa em seu roupão, ela estava dormindo profundamente. E por mais que John resistisse, ele também adormeceu. Ele acordou com uma dor de cabeça terrível, boca seca, náusea e seus membros pareciam um lã de algodão. John se debateu, gritou, ofegou e caiu da cama. Ele se sentou no chão e virou a cabeça. Elizabeth? Sua esposa estava sentada em uma poltrona almofadada, com os joelhos junto ao peito e os braços em volta deles. Ela fez uma careta para o marido. Bom dia, idiota. O que foi? Elizabeth. Eu não. Fomos sequestrados. Você foi? Como você sabia? Elizabeth, querida, John cambaleou até ela, se abaixou e a abraçou, envolvendo seus braços com força ao redor dela. Está tudo bem, vai ficar tudo bem. Nós seremos resgatados. Ah! Você dormiu 6 horas a mais do que eu. Sim. Por quê? Elizabeth. Eles fizeram alguma coisa com você? Não. Acalme-se. A garota o empurrou para longe. John, ainda não confiando em seu próprio corpo e se afastando, caiu na beirada da cama. Ele olhou ao redor. Era como se eles estivessem em um quarto normal, com móveis normais. Mas a janela. Não havia janela. Havia 2 portas. Uma levava ao banheiro, a outra a uma saída, mais trancada e com guardas armados, como se estivessem lendo sua mente, explicou Elizabeth. Não, eu não tenho um telefone para pedir ajuda, e acrescentou ela e bufou. O que eles querem? Perguntou John. Pessoalmente, eu não tinha a menor ideia, nada estava claro. Um homem estranho, um estrangeiro, se você pudesse ver pelo sotaque, estava exigindo ver a mãe dele e, em seguida, todos foram sequestrados? Mãe. John se lembrou dela agora mesmo. E ele disse isso em voz alta. Eu não sei, disse Elizabeth. Ele disse que vai cuidar dela. Ele diz que tem opções para o tratamento dela. E o que eles querem? John esfregou o local da injeção em seu pescoço, com uma leve sensação de incômodo. Resgate? De quê? Do seu salário? Ou você acha que eles vão nos oferecer para vender o armazém e receberemos milhões por ele? Você está me ouvindo? Que resgate? Eles queriam a sua mãe. Estou com medo, disse John depois que a sala ficou em silêncio por um tempo. Talvez eles sejam maníacos. Não. Amir não é um maníaco. Ele é apenas louco. Respondeu Elizabeth. Ele precisa de nós, como uma garantia. Do que você está falando? John estava acostumado a ser paciente com a esposa, ou na parceria deles em geral, era Elizabeth quem geralmente iniciava todos os conflitos, e ele os encerrava porque, caso contrário, isso lhe custaria mais caro. Mas agora John estava começando a ferver. Parecia-lhe que sua esposa estava muito mais bem informada sobre tudo o que estava acontecendo do que ele, e isso o irritava. E por que eu me envolvi com você? Elizabeth suspirou. Eu pensei que, apesar de você vir de uma família inteligente, um apartamento no centro da cidade, uma boa educação, você não bebe, você não me trai. E eu pensei que você tinha se apaixonado por mim. Não era o momento certo para descobrir o relacionamento. Na verdade, não era o momento certo mesmo. Mas John estava em alta. O que você está fazendo? Você se casou comigo de propósito? Podemos falar sobre o relacionamento da sua mãe com a máfia? O que? O queixo de John caiu. Que máfia? Ele podia imaginar sua mãe em muitos papéis diferentes.
A proprietária que podia assar uma dúzia de camadas de almôndegas. Uma guia turística, hipnotizando os turistas. Uma professora rigorosa. Mas... máfia? Máfia? Qualquer um, menos sua mãe. E mais ainda. Por que a máfia precisaria dela agora que ela estava basicamente com um pé na cova? Finalmente, Elizabeth falou. E, seguindo as palavras dela com sua imaginação, John teve uma visão bem clara de todo o quadro. Elizabeth foi a primeira a recobrar os sentidos. Ela se debateu e até tentou morder. Ela foi ameaçada com a reaplicação da injeção sedativa. E lhe foi dito para ouvir. Amir cerimoniosamente, e por algum motivo pareceu particularmente ofensivo, pediu desculpas pela inconveniência e pelo fato de que, temporariamente, Elizabeth terá de sair de sua vida normal. Elizabeth, em cuja cabeça todos os tipos de histórias sobre maníacos com porões começaram a surgir vividamente, pediu esclarecimentos. Então ele disse que era filho de um dos velhos amigos de Selena. Amigos, exclamou Elizabeth, vocês estão cientes de que cometeram um crime. Disse Amir com uma risada que Elizabeth já gostava, ele, segundo ela, gostava dos alegres. Você estava flertando com ele? John teria dado um pulo e sacudido a esposa como uma peramadura se tivesse mais força. Elizabeth ignorou a pergunta dele e continuou a história. Amir disse que precisava de Selene para uma coisa. Mas ele também precisa. Garantias de sua lealdade e devoção. E que garantia melhor do que ter a pessoa cuja ajuda você quer por perto? Elizabeth fez uma suposição, então eles são uma espécie de reféns no caso de Selene não ajudar? Amir pediu que ela não tirasse conclusões precipitadas? E, então, ele se ofendeu e sugeriu substituir o termo reféns por o convidados especiais e acrescentou que, mesmo na Idade Média, havia uma prática interessante quando alguém da família real era enviado à corte do governante com o qual eles tinham uma aliança, a fim de oferecer garantias de lealdade. Então ele disse que algo semelhante aconteceu com eles. Esse tal de Amir também é historiador. Elizabeth fungou novamente. John percebeu que a esposa dele é mais um flerte, mas, na verdade, ela está com muito medo. E agora? Vamos ficar sentados aqui? E viver como? Murmurou John. Ele é louco. Ele está louco. Ele disse que explicaria os detalhes mais tarde. Nesse meio tempo, a fechadura da porta fez um clique. John arqueou o pescoço. Um guarda apareceu na porta com uma bandeja nas mãos. Atrás dele havia outro guarda, um armário pouco mais alto e largo que a porta. Portanto, qualquer ideia de resistência determinada desapareceu por conta própria. O guarda disse algo em inglês, aproximou-se e colocou a bandeja sobre a mesa, depois saiu e a porta se fechou. O que ele disse? Você fala um idioma estrangeiro? Perguntou John. Aprendi, pois sempre ia à casa da minha vizinha e ela costumava me esconder dos meus pais quando eles pegavam esquilos. Ela era professora de inglês e também estudou comigo, respondeu Elizabeth, depois foi até a mesa e começou a tirar as tampas dos pratos. Eles nos trazem comida dos restaurantes, disse ela, e acenou com a cabeça para a pilha de cardápios sobre a mesa. Faça a sua escolha. Você faz quantas refeições quiser por dia. Há tudo o que precisa no banheiro. Amanhã eles prometem levá-lo para uma caminhada para começar. Uma mansão e tanto, acrescentou ele. Você vai comer? Eu não quero, gritou John. Vou fazer greve de fome. Até que eles me deixem ir embora. Oh, você deveria fazer isso, sorriu Elizabeth. Com bandidos, você sabe, é melhor ter cuidado. Acima de tudo, eles têm um médico. Para quê? Bem, ele vai receitar tranquilizantes para que você seja obediente. Ah, vamos lá. Estou apenas brincando. Pense, talvez você não deva fazer isso. De que adianta passar fome se você pode comer? E então? Bem, sim, sua mãe. Sua mãe, Elizabeth se corrigiu, suavizando o tom de voz. Ela fez alguma coisa. Nós somos reféns.
Mas ela... De qualquer forma, ela ainda pode estar bem. Quem sabe eles não enterram todos nós na floresta? Não me parece. Por que não? Bem, fomos sequestrados em plena luz do dia. Teoricamente, é claro, não é muito limpo. Mas, de alguma forma, acho que o Amir... Ele não é um homem tão ruim. Ele está tentando ser educado. É só que, e é uma medida involuntária. Quero dizer, nós não teríamos ido voluntariamente. John realmente não gostava da maneira como sua esposa falava. Sua atitude de vítima submissa e o que ela estava dizendo sobre esse Amir. Eu sei o que há de errado com você. Disse ele em tom de insulto. Você desenvolveu a síndrome de Estocolmo. O quê? Elizabeth não entende. É quando a vítima começa a entender seu captor e a simpatizar com ele. Talvez até se apaixone. Você é completamente estúpido. Não. Eu simplesmente não entendo. Minha mãe não é nada. Então por que você precisa dela? Não há cura para algo como ela. Bem, nós definitivamente temos tempo para pensar. Elizabeth sorriu infeliz. Vamos comer? O que há para o jantar? Já pedi tudo, murmurou a esposa dele em um tom estranho. Você não me leva a restaurantes. Camarão aqui, sobremesa com manga? John suspirou e decidiu comer também. Passar fome era realmente estúpido. E ele também estava começando a pensar que... Ei, ele poderia simplesmente sair dessa bagunça. Ele começaria uma nova vida, praticaria esportes, se desenvolveria, viveria para amar e apreciar cada dia. Só para sair. E também para entender em que a mamãe poderia ter se metido? E como ajudá-la agora? Sim, ele estava disposto a mandá-la para um colégio interno, porque ele e sua jovem esposa precisavam viver. Mas o que estava acontecendo agora? Já estava além. A propósito, havia um relógio no quarto, de modo que John e Elizabeth não estavam completamente desconectados da realidade ao determinar a hora. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo guarda entrou e, além do café da manhã, entregou várias sacolas que continham roupas. Bem, as roupas mais necessárias: jeans, camisetas, jaquetas. Sim, como os cachorros nos quartos, John comentou sombriamente sobre a entrega. Que diabos é isso? Bem, enquanto você dormia, eu lhe disse que não podemos ficar sentados aqui assim. Você ainda estava com suas roupas de sempre, e eu não estava indo para esse internato idiota, então eu estava de roupão. Ou você prefere que eu fique com ele? Elizabeth apertou os olhos. Então durou mais 2 dias. A propósito, no quarto ainda havia uma televisão, portanto, pelo menos havia uma maneira de não se afundar em seus próprios pensamentos infelizes. O mesmo guarda sempre me dizia que a mãe de John estava bem, que estava recebendo a ajuda de que precisava, e sempre pedia desculpas ao chefe, Amir, pelo incômodo. Eles devem estar procurando por nós, disse John um dia. Digamos que eu tirei umas férias curtas do trabalho, às minhas próprias custas, porque eu queria consertar minha mãe e não com pressa. Mas... E quanto aos nossos conhecidos, amigos, eles estarão nos procurando. Eles certamente pensarão que algo aconteceu conosco. Acho que um homem como Amir calcula tudo 100 passos à frente, disse Elizabeth, coçando a ponta do nariz, olhou pensativamente para John. A propósito. Se ele decidir nos matar, qual será o seu último desejo? A pergunta estranha e arrepiante de sua esposa o pegou de surpresa. John abriu a boca. Sua idiota! Ele disse à esposa e se virou. Ele não queria pensar em coisas ruins. Em geral, era como se não houvesse como saber como essa história terminaria, mas pensar em coisas ruins. Ele não queria e não podia. A porta se abriu. E dessa vez não era o guarda que estava atrás dela. Era o próprio Amir. Ainda tão primorosamente educado, e isso tornou tudo ainda mais sinistro. Receio que meus queridos convidados estejam cansados por causa da longa espera, disse ele,
e John se encolheu com a pretensão e a falta de naturalidade da frase. Abençoe seus convidados, respondeu ele, imaginando quantas vezes poderia socar o nariz longo e fino de Amir antes que os guardas o encurralassem. Suponho que queira ver sua mãe. Amir ignorou a farpa. Ela está se sentindo muito melhor e gostaria de vê-lo também. Vocês dois. Ela tem algo a dizer a vocês. E então John se levantou. Sim, eu quero vê-la. E se você encostou um dedo nela? Na verdade, o senhor da posição levantou uma sobrancelha em sinal de surpresa. No momento, sou seu único amigo e sua única esperança. Não se preocupe. Selene está perfeitamente bem. Então, vamos embora? Quando o homem entrou na sala, Selena não conseguia acreditar em seus olhos. Ela até pensou que tinha perdido a cabeça. Não é de se admirar que, em sua situação, a insanidade provavelmente seria um alívio misericordioso do fardo de perceber como alguém poderia se tornar uma pessoa indefesa e ser traída por seu próprio filho confuso. No entanto, não era uma visão. O homem que se aproximava dela era real. Em um primeiro momento, ela pensou que era ele. Mas então ela percebeu que a semelhança era incrivelmente forte, mas não absoluta. Seu pai, por outro lado. Selena nunca o esqueceria. Seu pesadelo e sua maldição. Isso aconteceu quando ela foi para a Índia. Era para ser uma consultoria individual em uma única coleção de antiguidades. Foi assim que tudo foi planejado no início. Foi assim que os conhecidos de Selena o viram. Mas ela mesma logo percebeu que estava em apuros. Seu nome era Ajit Varma e ele vinha de uma família antiga, era um milionário da velha geração, seu antepassado, que, a propósito, vinha de uma casta que não era da elite. Na época em que a Índia era governada pela Grã-Bretanha, conseguiu habilmente fazer fortuna, negociando objetos de valor de interesse para conhecedores sofisticados na Inglaterra. E também, de acordo com a lenda, esse ancestral estava relacionado a uma certa casta de sacerdotes de um culto proibido conhecido por sua crueldade monstruosa e pela prática do que pode ser chamado de magia negra. Esses sacerdotes acreditavam que não serviam às divindades do céu, mas às criaturas do submundo, espíritos malignos que encarnavam como metade humanos e metade répteis. O Sr. Ajit Varma aceitou Selena como uma hóspede querida, organizou uma visita guiada às suas posses e, além dos honorários pré-estabelecidos, deu-lhe muitos presentes. Ele era galante, irradiava poder e charme. E então, pelo que Selena entendeu, ele não trabalharia com antiguidades comuns, mas com coisas. Em geral, ela percebeu que o discurso não era sobre ciência, mas sobre alguma aventura com um tom místico. De qualquer forma, o próprio Sr. Varma acreditava nos tons místicos desse projeto, e foi aí que ele se assustou. Selena não queria trabalhar para um louco que se comportava como um sectário. Mas o Sr. Varma não permitiu que ela recusasse. Ele a ameaçou e lhe ofereceu uma recompensa. Ele disse que ela não precisaria fazer muito trabalho criminal, apenas consultoria especializada. O que Selena deveria fazer? Apenas obedecer. E ela mergulhou em seu trabalho. Tábuas antigas, escritas em pedras, pergaminhos prestes a se desfazer em seus dedos. Pouco a pouco, tudo estava se encaixando. Ajit Varma estava procurando por algo. Ele estava procurando algo relacionado ao culto dos mortos de Selene? Selene estava ainda mais assustada, porque agora ela sabia muito. Mas então o inesperado aconteceu. Ajit Varma foi preso, presumivelmente porque havia comprado parte de sua coleção de artefatos no mercado negro e ordenado o roubo de objetos de vários museus. E Selena conseguiu sair do país sem ser detectada. E, embora ela não achasse isso muito certo, mas ela aceitou o dinheiro que lhe foi dado pelos ajudantes do milionário capturado por serviços já prestados. Selena voltou para casa. E foi quando ela viu Amir. O filho de Ajit, como ele disse, um lindo modelo de Vladivostok. A mãe da criança, infelizmente, morreu durante o parto. Seu corpo estava enfraquecido pelo clima incomum e por alguma infecção local. Ajit decidiu ensinar seu filho também em sua língua materna.
Para Selena, Amir parecia ser um garoto muito inteligente e entusiasmado, que às vezes ia até seu estúdio. Parecia que seu pai não escondia seus estudos dele. Selene e Amir até se tornaram amigos. Certa vez, ele disse que com certeza encontraria a cidade amaldiçoada do Imperador Cobra. Selene sabia que era um conto de fadas. Sobre uma cidade subterrânea feita de ouro puro. E agora havia um homem de seu passado. E ele imediatamente, como eles o chamam, saiu galopando. Amir disse que sabia como Selena estava gravemente doente. E ele pode ajudá-la. Ele tem dinheiro, contatos com as clínicas certas e os melhores especialistas. Ele lhe dará uma vida sem dor e sofrimento. Se ela o ajudar a terminar o que seu pai começou. Selena achava que estava sonhando. Em que o pesadelo e os doces sonhos de uma vida feliz estavam estranhamente entrelaçados. Pense nisso. 5 minutos atrás, seu próprio filho estava arrumando a mala para um internato, onde ela desapareceria lentamente na companhia de idosos inválidos igualmente marginalizados, e sua nora sorria triunfante. E agora o filho do homem que ela temia mais do que qualquer outra coisa no mundo estava estendendo a mão para ela. Se ele tivesse lhe dito que era Hades e se oferecido para vender sua alma a Selene, ela teria aceitado sem hesitar. E então? Ela adormeceu em seus braços e recebeu uma espécie de remédio. Ela acordou em seu quarto. Percebeu que não era uma clínica de verdade, mas o quarto de uma mansão. O médico que estava com ela era o mesmo homem loiro. Ele explicou que, por alguns dias, ela receberia uma droga experimental que restauraria sua função cerebral e fortaleceria seu corpo o suficiente para suportar bem as viagens aéreas. Selena ficará internada em uma clínica particular na Índia por cerca de 1 mês. Como seu médico lhe garantiu, sua condição é perfeitamente tratável. Isso custará apenas alguns milhões de dólares. Mas isso é uma ninharia, nada é tão ruim para um especialista tão valioso. A propósito, Amir pediu desculpas por ter que trazer o filho e a nora de Selena com ele. Ele explicou calmamente que era sua garantia. Em suma, Selena não entendia muito bem como ela poderia ser um perigo para os planos do homem em sua condição, mesmo que fosse curada. Mas ela também se lembrou do pai de Amir e percebeu que seu filho havia se voltado para ele? Os mesmos métodos, de fato. E ainda assim, Selena não estava disposta a ir tão longe. Arriscar-se pelo bem de sua saúde. E por que não? Mas envolver seu filho em tudo isso. Mamãe? Mamãe? John ficou atônito quando a viu. Selena estava sentada em uma cadeira. Antes ela só conseguia se deitar. Ela sorriu para ele e disse: "Olá, filho." Os médicos disseram que seria necessário um tratamento muito complicado e caro para que ela conseguisse alguma mobilidade, e aqui. Quando Selena se levantou e abriu os braços para ele, ela disse: "Bem, você pode abraçar sua mãe." Ele não sabia o que dizer. Mas como isso é possível? Uma pergunta saiu de sua boca. "O que você fez?" "Isso é só o começo, filho", suspirou Selena. "Mamãe. Você está saudável", Elizabeth acenou. Ela também estava espantada com a mudança de sua sogra, mas ela não podia estar tão feliz. Na verdade, ela estava com medo. Que agora mesmo Selena abrisse a boca e contasse ao filho como a nora tratava. Para Elizabeth, parecia que então ela cairia no chão. John nunca a perdoaria. Mas, por alguma razão, Selena apenas olhou para ela com ar de espanto, e não houve nenhuma revelação. Em vez disso, ela falou sobre outra coisa. Selena explicou à sua família o que estava acontecendo. Ela deixou de fora a parte que poderia ter falado sobre o que seu primeiro empregador, Índia, estava realmente procurando. Tudo o que ela disse foi que havia trabalhado com um colecionador muito apaixonado e entusiasmado na época. E acrescentou com firmeza que isso era tudo o que John precisava saber. Ele continuou dizendo que Amir era o filho do homem e que ele precisava de sua ajuda. Ele também explicou que a recompensa seria grande em seu negócio. Quer dizer que ele não encontrou nenhum outro especialista no mundo?
Elizabeth semicerrou os olhos em descrença. Se ele é tão durão assim, poderia ter contratado um instituto inteiro. É verdade, Selena assentiu. Mas o problema é que o material de pesquisa é muito restrito. Não há muitos cientistas no mundo que tenham lidado com eles. E, além disso, alguns dos assuntos em que trabalhei, explicou Selena com cautela, eu tinha medo de falar demais. Alguns desses objetos já foram perdidos. Mas eu me lembro de tudo e posso, como dizer isso? Oh, é difícil de explicar. De qualquer forma, o problema também é que outros cientistas, bem, eles provavelmente não vão querer trabalhar em particular, temendo por sua reputação. Mamãe, John estreitou os olhos. É algo criminoso? Selena deu de ombros, decidindo ignorar a pergunta. Porque ela não sabia o quão legítimo era o negócio de Amir. E de qualquer forma, pensou Selena, sou apenas uma cientista. O que me importa isso? É problema dele, não meu. E o meu problema é sobrevivência. É que na ciência há algumas questões incômodas. Se você tocar nelas, então considere que todo mundo merece a reputação de esquisito. E do que eu tenho que ter medo? Mamãe, mas você está. E se todo esse tratamento? E se acontecer alguma coisa com você? Não, eu não vou fazer isso. Não vou deixar você ir. Filho, Selene sorriu e estendeu a mão, apertando e abrindo os dedos. Em seguida, pegou um pedaço de papel e uma caneta, escreveu o nome dele e assinou. Olhe para mim, filho. Eu posso andar. Posso falar. Posso ser um ser humano normal e funcional. E tudo isso por alguns drinks. Não me importa o que havia lá dentro. Sim, estou um pouco assustado, mas qual é a alternativa? Desistir, voltar a ser o que eu era e você me levar para um internato? John desviou o olhar. Agora que sua mãe estava como antes, ele se sentia muito envergonhado. Em geral, parecia que ele agia como se não fosse ele mesmo, como se estivesse sob hipnose. E, ao mesmo tempo em que havia uma compreensão da alma para si mesmo, ele próprio decidiu que a mãe é um fardo doentio para a vida de uma família jovem. Felizmente, eu sou capaz, acrescentou Selena. E eu vou embora. Talvez. Esta é a última aventura de minha vida. Mas você. Eu sei que Amir quer que você seja a garantia de que farei tudo da maneira certa, mas, e agora Selena se voltou para Amir, que estava presente na sala o tempo todo. Sim, eu quero viver, você não pode imaginar como. Mas. Vou voar sozinha. Só eu. Sei que você é filho de seu pai. Ele também não confiava em ninguém. Mas aqui eu serei todo seu. E meu filho e minha nora. Você os deixará ir. Caso contrário, eu me recusarei. Houve silêncio na sala. John ficou novamente surpreso com sua mãe. Ela está disposta a abrir mão da chance de se curar, só para. E isso depois do que ele estava disposto a fazer, empurrando-a para um internato, só para não complicar a vida dela. Finalmente, Amir assentiu. Tudo bem, eles podem ir. Você está livre para ir. Será liberada assim que sairmos. E espero que você seja razoável e não alegue, por exemplo, que eu a sequestrei. Vamos esquecer esse pequeno mal-entendido, não vamos? Amir sorriu. E eu, a propósito, estou disposto a compensar o inconveniente. Você acha que pode comprar tudo, não é? John pensou que era impossível insultá-lo mais do que tudo o que já havia acontecido, mas acabou sendo. Eu concordo. Interrompeu Elizabeth. Você pode me dar algum dinheiro? Elizabeth. John mal conseguia respirar. Que diabos está acontecendo? Um momento e ele ficou ao lado de sua mãe, resolutamente tomando-a debaixo do braço. É assim que vai ser. Eu vou para minha mãe. Não como refém dela. Mas quero saber se ela está bem. Não confio em você. É por isso que eu vou estar lá para você.
John, por quê? Elizabeth torceu as mãos nervosamente. Do que você está falando? Vamos pegar o dinheiro e... Não achei que você fosse se interessar tanto por eles, ele olhou para a esposa com desagrado. Bem, é só que... Por que você tem que voar para algum lugar? A garota fez beicinho e, de repente, disse, ok. Tudo bem, então eu vou de avião também. Não vou deixar meu marido ir a lugar nenhum sozinho. Não. Mas, acrescentou ela, olhando para Amir. Então teremos que reconsiderar o valor da indenização, é claro. Ótimo, disse Amir. Nesse caso, podemos partir depois de amanhã de manhã. Como? John estava pronto, mas não tão rápido. E precisaremos de mais. Eu fiz algumas verificações, Amir estreitou os olhos sardonicamente. Você e sua esposa têm passaportes, vocês viajaram para a Turquia de férias. Selena também tem um, você o tem para o caso de conseguir arrecadar dinheiro para o tratamento no exterior por meio de algum fundo. Portanto, não há nada que o impeça. E quanto ao trabalho? Exclamou John. Eu tenho que tirar uma folga do trabalho? Não posso fazer isso. Basta ligar, disse Amir. E acredite em mim. Eu realmente posso cuidar da recompensa, então você não precisará manter esse emprego por tanto tempo. Você encontrará um novo. John queria dizer que não precisava das esmolas de um milionário maluco, ou talvez até de um bilionário, mas depois cuspiu tudo mentalmente, é claro, e decidiu que agora a segurança de sua mãe era a coisa mais importante. Amir, que é chamado de O Solto depois de uma conversa séria com os 3 futuros participantes da aventura, deixou John e Elizabeth irem para casa. John pediu desculpas a ele e sua esposa, mas eles precisavam fazer uma boa mala. John não sabia o que sua esposa estava pensando e quanto dinheiro ela tinha turvou seu cérebro em um piscar de olhos, mas ele mesmo tinha um certo pavor do que estava por vir e repassou em sua mente as opções de como mudar tudo ou cancelar a coisa toda. Mas nenhuma dessas opções existia. Ok, apenas alguém estava exigindo, chantageando, mas... Ele estava convencido de que, afinal, havia um medicamento que poderia ajudar sua mãe. E isso era o mais importante. John foi para o trabalho e lá, com medo de olhar o chefe nos olhos, disse, digamos, por motivos familiares, mas ele precisa urgentemente sair de férias às suas próprias custas. Não é uma folga, mas um feriado prolongado. É algo relacionado à mãe dele? Perguntou o chefe com simpatia. Sim, disse John, segurando o cinto de segurança. Veja bem, há uma escolha de tratamento e a necessidade de acompanhamento. Nesse caso, só posso concordar, acenou o chefe. A família é o maior valor na vida de qualquer pessoa. Boa saúde para sua mãe. Mas com os conhecidos e parentes nem tudo era tão simples. Eles lhe fizeram perguntas sobre que tipo de tratamento, onde, quanto, quem o trataria e assim por diante. John primeiro tentou mentir, dizendo que havia encontrado uma clínica, bastava ir. Mas lhe perguntaram com mais insistência se ele não havia feito um empréstimo com garantia de moradia para esse caso, se era seguro e assim por diante. John percebeu que estava andando em uma linha muito tênue. Então, no final, ele decidiu parecer um pouco rude, mas pediu desculpas, mas esse é o negócio da nossa família e eu, por exemplo, não quero discutir nuances até que tudo esteja claro. Sim, sou um pouco supersticioso e, em geral, já estou muito estressado, e vocês não pedem dinheiro para esse tratamento, então, por favor, deixem-me em paz. No final, John teve uma briga direta com metade de seus parentes. A outra metade lhe desejou felicidades com simpatia. No final das contas, tudo deu certo. John perguntou à sua esposa, que estava se vestindo no corredor. Vamos viajar de avião amanhã, respondeu Elizabeth. O shopping ainda está funcionando. Vou ter tempo. Ter tempo para quê? Para comprar um traje de banho, ela olhou para ele com cara de boba. E uma toalha de praia nova. O quê? John não entendeu o que ela estava falando. Que traje de banho? O que?
vocês estão indo para um resort? Amir disse que estaremos no litoral. Elizabeth deu de ombros. Não, querida. Há quanto tempo você está me marinando dizendo que aqui com a minha mãe eu vou me decidir e sair de férias? Não quero perder essa oportunidade. Ok, tchau. E ela saiu correndo. John ficou sentado na cozinha até ela voltar, olhando para um ponto na parede. Ela estava de mau humor. Um pouco de mau humor. E no dia seguinte, quando eles chegaram ao aeroporto, a situação ficou ainda pior. Porque um evento teórico é uma coisa e um evento prático é outra bem diferente. Quando você está caminhando para um avião particular, por sinal, ao lado de sua mãe, sua esposa, esse cara rico e suspeito, seu destacamento de segurança, que, na verdade, é um pouco mais e bandidos, porque eles naturalmente passaram a sequestrar pessoas com tanta facilidade, mantendo-as como reféns. E esse médico. Em geral, tudo o que estava acontecendo lembrava John o enredo de algum blockbuster de Hollywood e, no decorrer do caso, claramente não se tratava de uma comédia, mas de um thriller. E eu queria acreditar em um final feliz. Finalmente, embarcamos no avião. Sentamos e colocamos os cintos de segurança. O avião decolou. A terra desapareceu lá embaixo, a cidade ficou tão pequena. John estava se mexendo e coçando a nuca nervosamente. Que bagunça! Eles voaram para longe, mas com um pouso em algum lugar da Ásia Central. Ei! Acorde! Elizabeth o sacudiu no ombro. Estamos na Índia. Como estamos felizes! Respondeu John zombeteiramente. Durante o voo, foram oferecidos alimentos e bebidas, mas, por algum motivo, ele só conseguiu se servir de café preto e agora estava com sede e dor de estômago. Quando ele saiu do avião, a situação não melhorou. Estava um calor úmido e o sol estava tão quente que era como estar no Saara. John torceu o nariz, é claro. O que mais os esperava era uma caravana de limusines cercadas por SUVs. O que é Elizabeth o que? Lá está ela, feliz, pulando e... Em geral, John subitamente notou que sua esposa estava sorrindo para sua mãe com muito mais frequência do que antes. Provavelmente feliz por ela ter se recuperado, ele pensou. A caravana acelerou pela estrada livre, depois pela estrada não livre. John finalmente se distraiu de seus pensamentos infelizes e ficou grudado na janela. O que havia do lado de fora da janela? Havia uma vaca andando pela estrada, 100 pessoas em um caminhão. Finalmente, entramos no território, como ele percebeu, de uma clínica. Era limpa, a equipe era quase toda europeia. Algumas pessoas, a maioria idosos, passeavam por um belo jardim florido, descansando. Fontes, roseiras, música melodiosa ao fundo. Amir explicou que essa era a clínica onde Selena passaria as próximas semanas. John estava tenso por deixar sua mãe sozinha. Eles foram acompanhados até o escritório. O diretor da clínica era um alemão chamado Dietrich. Ele sorriu muito e lhes assegurou que não havia nada com que se preocupar, eles tinham a tecnologia mais recente aqui. Eles trouxeram alguns papéis, John notou os contratos. E as cópias também estavam em inglês. Dietrich, a propósito, estava naturalmente ciente de que Amir pagou por tudo. Ele também convidou um intérprete para se comunicar confortavelmente. Obrigado, filho, disse Selena, quando chegou a hora de se separarem. Agora, John e Elizabeth tinham que, como Amir disse, deixar a clínica. Mas era possível visitar Selena todos os dias. Por quê? Ele estava confuso. Sou eu. Sou eu quem deve se desculpar. Eu me precipitei. Eu apressei a decisão sobre o estágio. Por ter decidido vir comigo, disse Selena. É claro que você não decide nada e não pode ajudar de forma alguma. Mas sou grata a você. E sobre o passado. Não vamos falar sobre isso agora, ok? Temos que lidar com o futuro. E também, filho. Por favor, tenha cuidado com a Elizabeth. Do que está falando, mamãe? De nada.
Então não dê ouvidos à velha. Selena sorriu. Ao anoitecer, escurecendo cedo e assustadoramente rápido, ela deixou a clínica. Amir anunciou que os queridos hóspedes, bem, isto é, prisioneiros de outro status para eles, na verdade, John não os reconhecia, ficariam todo esse tempo em sua vila. E então, quando Selena se recuperasse, ficasse forte o suficiente. Bem, pelos intrincados discursos de Amir, John entendeu que mais tarde ela faria algum trabalho científico. O que levará algum tempo. Mas o que seria esse trabalho, Amir não dizia, e John sabia que ele estava mantendo silêncio sobre isso de propósito. O cara podia jurar por qualquer coisa que muitas coisas não eram o que pareciam. Antes, quando John assistia a filmes e séries de TV, ele admirava silenciosamente o estilo de vida dos milionários, todas aquelas mansões. E agora ele se encontrava em um lugar assim. A vila ocupava uma grande área e era cercada por um jardim com laranjeiras e romãzeiras. Havia pavões passeando e, para o horror do rapaz, havia vários guepardos em um enorme cercado. Amir, percebendo sua reação, sorriu e lhe disse que ele não deveria ter medo. Porque, em primeiro lugar, os guepardos não andam livremente por onde querem e, em segundo lugar, na natureza não há um único caso de ataque a humanos. Mas, por alguma razão, Amir acrescentou com orgulho que, no passado, os guepardos foram domesticados para serem usados na caça, pois com sua velocidade nenhum ser vivo pode escapar deles. Elas eram usadas para caçar em animais ou escravos fugitivos. Ao ouvir isso, John percebeu que Amir tinha tendências maníacas. Ele e Elizabeth foram colocados em aposentos luxuosos, simplesmente reais, um quarto, 2 salas de estar, um jardim, 2 banheiros e um quarto de vestir. Ele apreciou o luxo, cantarolou e, como estava de sapatos, caiu no sofá. O que vamos fazer aqui? Vou morrer de tédio. Como você é chato. Elizabeth já estava desfazendo as malas. Você não sabe como aceitar os presentes do destino. Nesse caso, ele tem um sorriso e garras. Escute. Por que você está tão feliz? Pensei que tinha me casado com uma garota sensata. Por que eu deveria estar nervoso? Amir é um homem muito respeitável e educado. Ele deve ser o chefe da máfia local. Que absurdo! Amir oferecia aos hóspedes a opção de comer em seus quartos ou ir a uma das 3 salas de jantar da mansão, como preferir. Às vezes, ele também podia lhes fazer companhia durante o jantar ou almoço, mas, infelizmente, não com muita frequência, pois tinha muito o que fazer. Antes, quando seus dias estavam sujeitos à programação normal de um homem da cidade moderna e de um gerente bem-sucedido, John só podia sonhar em não fazer nada. Agora, ele não sabia onde se colocar. Sim, ele podia se deitar e assistir à TV, filmes, seriados. Podia dar um mergulho na piscina. Havia também uma quadra de tênis, um estábulo e até mesmo um ginásio de boxe. Mas tudo isso não o interessava. A essência de seus dias era visitar sua mãe. Para saber como ela estava se sentindo, como estava indo o tratamento. John não entendia nada das palavras dela, nem das explicações de Richter. Era tudo muito complicado. Então ele se deu conta de que ainda era possível andar um pouco pela cidade. Sim, acompanhado por guardas, mas isso já era alguma coisa. Mas a comunicação com sua própria esposa ficou pior do que nunca. Eles pareciam se entediar tanto quanto não se entediavam, mesmo quando estavam simultaneamente em licença de gripe por 3 semanas. Ou será que era mais a Elizabeth? Ela dormia até a hora do almoço, depois comia. Principalmente doces e frutas. Em seguida, ia para a praia, que não ficava muito longe. Ela quase nunca ia à clínica para ver a sogra, que dizia estar farta do cheiro do hospital. Mas ia com frequência à cidade, especialmente para fazer compras. John ficou quase constrangido quando percebeu que Elizabeth tinha ido pedir dinheiro a Amir. Ela lhe pediu dinheiro sob o pretexto de que havia prometido a eles uma indenização e assim por diante. John gritou com Elizabeth, e ela jogou um vaso nele. O vaso se chocou contra sua cabeça.
Ele se esquivou, o vaso bateu na parede e se quebrou. Você me meteu nisso. Se não fosse por você. E agora não gosta que eu esteja apenas tentando sobreviver? Naquela noite, Elizabeth disse que gostaria de jantar com Amir e perguntar a ele sobre a vida local, só por diversão. John desejou a ela uma noite agradável com uma risada. Ele não reconheceu sua esposa. Embora ele percebeu que algo havia se passado com Elizabeth mais cedo. Ele simplesmente não queria perceber. Então, cerca de 2 semanas se passaram. E então o Dr. Richter disse que não havia necessidade de cirurgia. Acontece que a tecnologia moderna, algo relacionado ao ultrassom, permite que ele afete algumas partes do cérebro, de modo que o problema de Selena pode ser resolvido literalmente em uma sessão, um procedimento. Mas era novamente um tratamento experimental. Com um equipamento cujo uso ainda não era oficialmente autorizado, de fato. Mas Selena decidiu correr o risco. Ela repetia para si mesma o que ela tinha a perder. Melhor correr o risco do que voltar àquele estado. No dia em que a intervenção estava marcada, John não conseguiu encontrar nenhum lugar para ir. Elizabeth havia corrido para a praia pela manhã? Ela estava lá tendo aulas de surf com um treinador da Austrália. Mas John não tinha energia nem para sentir ciúmes. Ele estava apenas tentando descobrir onde tinha errado tanto o cálculo que tinha até. Ele havia se casado com essa mulher? Ele havia acreditado no fato de que Elizabeth não era como as garotas da cidade moderna, ingênua, que acreditava em milagres, indefesa? Um sonho para alguém que quer se sentir um homem forte, um patrono. Só que o sonho tem um lado sombrio. Em tais sentimentos desgrenhados, John caminhou pelo palácio. Sim, essa mansão poderia ser chamada de palácio. Ele estava caminhando e, de repente, ao virar uma esquina, esbarrou em uma garota. A garota ofegou e uma pilha de livros caiu de suas mãos e se espalhou pelo chão. Desculpe, vou ajudá-lo agora. Ela disse, sentando-se imediatamente. Depois de perceber isso, tentou freneticamente se lembrar de como dizer isso em inglês? Não saiu muito bem. Tudo bem, eu não estava olhando para onde estava indo. Respondeu a garota e John apertou os olhos porque ela falava quase sem sotaque. Ela também olhou para ele com atenção. Ah, disse ela e sorriu amplamente. Então é ele que está se escondendo? Desculpe-me? John não entendeu. Estou dizendo que é ele quem está escondendo meu irmão. E quem é seu irmão? Amir, disse a garota e mordeu o lábio, lançando um olhar curioso para John. Ele não aparentava ter mais de 18 ou 19 anos. Sua pele era escura, quase indiana, mas seu cabelo era castanho claro com um tom avermelhado, enrolado em grandes cachos e chegando até a cintura. Seus olhos eram grandes e castanhos claros com reflexos amarelo-âmbar. Ela estava vestida simplesmente com calças pretas justas, uma blusa branca e a única joia era uma corrente de ouro com uma pérola. Eu não sabia que ela tinha uma irmã, John engoliu nervosamente. E eu não sabia que um professor de Cambridge era tão jovem. Professor de Cambridge. John apertou os olhos. Mas eu não sou. Você não é um professor? A garota apertou os olhos. Quem é, então? Até onde eu sei, ele era um cientista da Grã-Bretanha que deveria ser hóspede desta ala da mansão. E você não parece ser ele de jeito nenhum. John e eu estávamos conversando sobre ser um hóspede aqui. E estou esperando que minha mãe se cure. E então ela fará algo como historiadora. Bem, Amir, que inteligente. Sorriu a garota. Oh, alguém está chegando. Ela agarrou John pelo cotovelo e o arrastou com uma força inesperada para uma pessoa jovem e frágil. Eles caíram em um quarto escuro, fecharam a porta e ficaram parados. Muito perto. Tão perto que John podia sentir o calor do corpo dela e a respiração dela fazia cócegas em seu pescoço. Vamos conversar? Ela perguntou, e ele achou isso tão excitante que ficou arrepiado. Vamos conversar, e ele concordou e pensou que, com aquela voz, ela poderia falar com ele sobre qualquer coisa.
A garota foi até a parede, bateu na porta com um aceno de mão e acendeu a luz. John piscou os olhos e eles se viram em uma biblioteca. As paredes estavam cobertas de livros até o teto, e havia estantes de livros. Algumas mesas, cadeiras confortáveis. E nem uma alma. O vovô era bibliófilo, sorriu a inesperada irmã de Amir. Ah, eu não me apresentei, meu nome é Marianne. E estendeu a mão. John apertou a palma frágil e os arrepios nas costas de sua mão dançaram repetidamente. Vamos nos sentar? Ela perguntou e apontou para um dos sofás de couro atrás dela. John, é claro, não se importou com isso. Descobriu-se que Marianne era irmã de espírito livre de Amir. Seu pai era de uma natureza apaixonada. E após a morte da mãe, Amir rapidamente encontrou sua substituta, também uma modelo, uma beldade do leste europeu. Mas, com essa segunda opção, ele não desistiu de tudo por amor. Ele ficou morando na Itália e criou sua filha lá, deixando-a ir visitar o pai apenas algumas vezes. A mãe de Marianne agora tinha uma agência de publicidade, e Marianne trabalhava com turismo. Assim, ela foi visitar seu irmão. Ele era como o pai dela em seu tempo muito ocupado. É verdade que ele não dizia exatamente o que estava ocupado. Ele partiu, por exemplo, agora está visitando historiadores, professores, estudando a coleção de antiguidades do pai. Em geral, não era para andar nessa parte da casa. Cheirou encantadoramente o nariz de Marianne e olhou tão astutamente que John adivinhou que essa garota não é pão para comer, mas para dar para quebrar as regras. Ela é uma chata. E o que eu encontro? Um visitante misterioso. Nem mesmo um professor. E com a mamãe. Você vai me dizer o que está acontecendo aqui? John pensou. Quais são as opções? Ele não gostava de Amir. Ele estava ajudando Selena apenas para seu próprio e estranho benefício. Mas ele tinha uma irmã e, por alguma razão, queria acreditar nela à primeira vista. Não havia uma alma por perto em quem confiar? Ou havia agora? Finalmente, depois de se decidir, John contou tudo o que sabia desde o início, começou a história e terminou com o que havia acontecido em sua vida nos últimos dias. Marianne ouviu com muita atenção. Você precisa saber de algo, começou ela cuidadosamente. Tenho algo para lhe contar. E o que era? Seu tom sugeria que ela tinha algo desagradável a dizer. John desejou não ter estado à espreita na mansão. Agora ele estaria sentado em silêncio e em paz, indo visitar sua mãe à tarde. Ele percebeu que não era tarde demais para se levantar, despedir-se e ir embora. Afinal de contas, Amir os havia trazido para cá. Ele paga pelo tratamento de Selena, ele é o chefe de tudo. Por mais difícil que seja admitir. Quem é essa garota? Ela se apresentou como irmã dele. John, no entanto, não se mexeu. Em vez disso, ficou ouvindo. E Marianne falou. Ela lhe disse que seu pai, infelizmente, tinha problemas mentais. Sim, ele era um grande empresário, um homem de sucesso. Isso não era conhecido por quase todos ao seu redor, apenas pelas pessoas mais próximas a ele. E o médico da família disse que esse distúrbio pode ser especialmente afetado por um fascínio excessivo por lendas místicas, a busca por algo que não existe, como se... Em geral, para o Sr. Ajit Varma, essas eram obsessões perigosas. Mas quem poderia detê-lo? Depois que Selena foi embora, ele acabou enlouquecendo. Foi parar em um hospital psiquiátrico particular. Ele estava possuído pelo medo de ser perseguido por monstros metade cobra, metade homem. Quando eu era pequena, queria morar aqui, disse Marianne com um sorriso e tristeza em seus olhos incrivelmente bonitos. Mas minha mãe era contra. Marianne admitiu que eles não viam o irmão com frequência, mas ela o conhece bem o suficiente para dizer que, em muitos aspectos, ele é muito parecido com o pai dela. Tanto em seu melhor quanto em seu pior. E acrescentou que realmente não deveria dizer isso, mas sente que Amir corre o mesmo perigo que seu pai. John estava em choque com tanta frequência ultimamente que o próximo conjunto de motivos para estar em choque não o afetou realmente.
Ele apenas notou que sua família parecia estar em um problema mais profundo do que parecia antes. Amir não parecia estar louco. Mas se Marianne estivesse certa, então? Quem sabia como as coisas poderiam se desenrolar? John só esperava que Marianne estivesse exagerando por medo ou por algum outro motivo pessoal. Eu posso ajudar, disse a Bella. Se você me mantiver informada sobre o que está acontecendo, e se pudermos nos ver de vez em quando, acho que posso ajudar. Como? Perguntou John. Ainda não sei, ela sorriu. Mas acho que devemos ser uma equipe agora. Você e eu. Concluiu ela, e John, embora não tivesse a intenção de fazê-lo, acreditou completamente nela. Na verdade, Elizabeth não deveria ser incluída nessa equipe, pois ela só pensava em dinheiro e não se parecia mais com ela. E minha mãe não deveria ser incluída, ela era muito dependente de Amir e provavelmente seria muito grata a ele pelo tratamento. Portanto, só restava ele, John, o único homem da família, ninguém mais, de fato, para cuidar de seus parentes. Ele concordou. E ele e Marianne combinaram onde se encontrariam furtivamente na próxima vez. E então ela saiu do escritório, que se revelou cheio de portas secretas, e ele voltou para o corredor principal e foi para onde tinha ido para ver os filhotes de pavão. E então, depois de um tempo, chegaram as notícias da clínica. Todos os procedimentos, todos os tratamentos haviam sido realizados, concluídos com sucesso. Os médicos, depois de um concílio, disseram com certeza que Selena estava saudável. Mas deram recomendações para excluir o estresse físico e psicoemocional excessivo, pois isso pode piorar o quadro, e apenas para fortalecer o corpo. Selena se mudou da clínica para a mansão de Amir. John ficou encantado. Elizabeth. Bem, ela estava infeliz com alguma coisa novamente. E então, um dia, John de repente encontrou sua mãe em sua mesa, empilhada de livros. Ela parecia sonolenta, cansada. Ele lhe perguntou se ela tinha que trabalhar tanto. Ela respondeu que estava bem. Em outra ocasião, ele testemunhou Amir insistindo, até mesmo de forma dura, dizendo a Selene que eles não tinham muito tempo, que precisavam se apressar. Em geral, sem se importar, a julgar por seu comportamento, Amir queria seguir as recomendações dos médicos, ele se apressava para atingir seu objetivo. E quando John tentou avisá-lo, dizendo que não era esse o caso, aquele milionário gritou com ele e o mandou calar a boca, lembrar-se de quem deu saúde à sua mãe, e não ficar deitado como um vegetal no orfanato, e o mandou calar a boca e conhecer seu lugar. Durante esse tempo, John se encontrou várias vezes com Marianne e eles conversaram sobre o que estava acontecendo. Em sutis meias dicas, a garota compartilhou com ele a informação de que seu irmão estava planejando algo. Ele estava solicitando permissão do Serviço de Proteção Florestal para alguma coisa, havia encomendado equipamentos caros da América. No entanto, além dos assuntos urgentes, John estava conversando com Marianne sobre outras coisas. Então, nada sobre a vida. E era tão estranho, mas logo começou a lhe parecer que eles se conheciam há muito tempo. Embora Marianne também fosse herdeira de um milionário, ela era uma garota muito simples. Não gostava das marcas e das armadilhas de uma vida cara, embora, ao que parece, pudesse literalmente ter tudo em um estalar de dedos. Ela não era arrogante. Ele estava estudando em uma universidade de prestígio em Londres, mas agora estava de férias. Planejava entrar no mundo dos negócios no futuro e agora estava fazendo trabalho de caridade. Ela era tão diferente de Elizabeth. O que há de errado com ela? Perguntou John quando um dia Amir reuniu todos eles, Selena, ele e Elizabeth, em seu escritório. Amir sorriu com uma delicadeza luxuriosa e disse que eles viajariam em alguns dias para a selva. Porque todo o trabalho de Omeza ou de Selena, por assim dizer, havia terminado e agora era a hora do trabalho de campo. Era tudo sobre, como Amir havia dito, arqueologia. John estava pasmo, ele não queria ir a nenhuma expedição, mesmo que tivesse o equipamento mais legal, ele sabia que era ruim para Selena. E ele também tinha medo de cobras venenosas e aranhas. Mas certamente não era honroso admitir tal coisa.
Não estou lhe oferecendo uma escolha, disse Amir com rigidez. Por respeito a Selene, eu os avisei que vocês, ele se dirigiu a John e Elizabeth, são parentes de Selene. Vocês são parentes de Selene. Estamos nos mudando depois de amanhã e... Naquele momento, a porta do escritório se abriu e Mariane apareceu na entrada. Irmã. O que você está? Amir começou a dizer, mas a garota o interrompeu. Você achou que poderia esconder tudo de mim, irmão? Então você decidiu continuar com nosso pai? Mariane. Não é da sua conta. Amir literalmente gritou. Meu pai. Ele também é meu pai. A jovem não era inferior a seu irmão em ardor e força de espírito. Bem. Já que não posso impedi-lo dessa loucura e vou me juntar a vocês. Não posso. Não posso me dar ao luxo de perder você também, ela concluiu com mais calma, então, vamos juntos para a selva encontrar a cidade perdida do Imperador Cobra. John se sentiu como uma pequena lasca flutuando em uma torrente furiosa. E ele se perguntava para onde a correnteza o levaria. John nunca havia acampado em sua vida, impossível. Uma viagem normal até a casa de campo de seus parentes distantes não era uma aventura agradável para ele. Portanto, ele estava incrivelmente aliviado por não ter que fazer ou carregar nada. Tudo o que ele tinha de fazer era entrar em um dos SUVs verde escuros, como Amir havia sugerido de forma educada, mas incisiva, ser um bom menino. John pensou que, se tivesse um pouco mais de coragem, daria uma surra naquele milionário maluco por ser um bom menino. Mas, infelizmente, ele estava à sua mercê. E ele não temia tanto pela segurança de sua carcaça, mas estava preocupado em piorar a situação de sua mãe. Além disso, é claro, ele não queria preocupá-la. John realmente esperava que Elizabeth não fosse com eles. Amir disse que ela era uma mulher e poderia recusar. Mas a esposa disse que iria com o marido. E o motivo que a levou, como John infelizmente percebeu, foi porque, há alguns dias, ela o pegou com Mariane. Bem, como se tivesse sido pego simplesmente, ele e sua irmã Amira se encontraram em um canto isolado do Jardim de Rosas. E, de alguma forma, Elizabeth também havia entrado lá. Mariane saiu correndo. Quem era? Insistiu a esposa. John tentou desviar a atenção, dizendo que era um criado. Bem, um criado, disse Elizabeth, e ele descobriu que ela não acreditava nem um pouco nele. E tendo visto Mariane no escritório com seus próprios olhos, naturalmente, essas suspeitas só aumentaram. Entretanto, John percebeu que uma esposa ciumenta era o menor de seus problemas. Ele não entendia muito sobre o assunto, mas tudo o que lia automaticamente Amir preparava com muita seriedade. Um grupo bem organizado chegou às selvas da Índia profunda. Havia cientistas, os ajudantes habituais do tipo equipe de apoio, alguns médicos e até mercenários fortemente armados. O que é essa cidade amaldiçoada? Perguntou John a Mariane quando pararam para passar a noite, na terceira noite de sua jornada. Fogueiras estavam queimando, sons estranhos vinham da selva que nunca dorme, pássaros cantando, insetos zumbindo, macacos grunhindo. Bem, ou outros animais. Bem, ou outros animais, eu nem queria pensar de que tipo. John foi até a fogueira, onde Mariane e outro homem de óculos estavam sentados. Ela o apresentou como Gregory, um especialista em folclore local, que tinha vindo do Canadá a convite de Amir. Ele lhe contou a lenda. A lenda dizia que antigamente os habitantes dessas terras não eram livres, mas eram governados pelo cruel imperador Cobra, metade cobra e metade homem. Ele adorava ser honrado com pedras preciosas, ouro e belas jovens virgens. Por 1000 anos, o povo viveu sob essa opressão. Mas então veio um bravo herói feiticeiro e aprisionou o monstro em sua cidade subterrânea, que se tornou sua tumba. Ele era procurado por muitos. E a lenda dizia que quem o encontrasse obteria poder e riqueza sem precedentes. E, muito provavelmente, ele morreria antes de poder usá-los, concluiu Mariane. Porque a cidade subterrânea está cheia de armadilhas mortais. E a maldição do governante cairá sobre aquele que a encontrar e toda a sua família.
John ficou bastante satisfeito com a resposta. De fato, é apenas a maldição da lendária cidade da criatura fantástica. E todo mundo sabe que maldições não existem. Então, eles não têm nada a temer, certo? John dormiu mal naquela noite. Deixe-a ir, disse ele à sua esposa, e se afastou dela o máximo que o lugar permitia para dormir na barraca. Estava quente, mas ele realmente não gostava que ela o tocasse. No dia seguinte, eles voltaram para a selva. Às vezes, John achava que eles estavam presos aqui para sempre e que o mundo civilizado era apenas uma ilusão. Eles tinham pouco contato com Selena nos últimos dias, parecia que essa viagem não estava sendo fácil para a mãe dele, então, enquanto ela não estava examinando mapas e registros antigos, a maior parte do tempo ela estava dormindo ou discutindo algo com Amir. Eles já estavam na estrada há mais de uma semana. Mas, finalmente, eles pararam. A princípio, John não entendeu o motivo de tanto alvoroço. Mas quando viu com seus próprios olhos, ficou paralisado. Porque lá na frente, na selva, havia um penhasco. Poderia parecer apenas uma parede de pedra. Mas quando foi limpo de trepadeiras, ficou claro que estava coberto de baixos relevos habilidosos representando homens e cobras, algumas criaturas místicas, a lua e as estrelas. Encontramos a cidade subterrânea, disse Marianne, ela é real. John assentiu, até agora eles só tinham visto a fachada do que por séculos foi considerado ficção, mas ele já estava impressionado. É verdade, foi uma impressão com um mau pressentimento. Literalmente, em um dia, um novo plano foi preparado, durante o qual Amir discutiu zelosamente com um grupo de cientistas que, a julgar pela entonação de sua fala estrangeira que John não entendia, tentaram fazer o milionário mudar de ideia, mas ele insistiu em seu próprio plano. Cabos de aço foram presos a vários dos veículos off-roaders mais potentes, com seus ganchos fixados na parte do baixo-relevo, atrás da qual, presumivelmente, a entrada para a masmorra poderia estar escondida. No início, nada funcionou, os cabos se romperam banalmente. Em seguida, adicionaram mais uma máquina às duas máquinas e fixaram os ganchos em uma posição diferente em um recesso maior. E foi aí que uma parte do baixo-relevo desabou com um rugido selvagem. Agora havia um buraco negro aberto em seu lugar. John observou à distância enquanto as pessoas ao seu redor gritavam e aplaudiam, enquanto os cientistas se regozijavam com o selênio do que haviam conseguido e tiravam uma foto como lembrança. Isso não é bom, disse Marianne de repente ao se aproximar dele. O que aconteceu? Aqui perto houve tremores de terra, respondeu a garota. Supõe-se que haja uma falha na crosta terrestre nesse lugar? Não sabemos se haverá um terremoto aqui. Mas, de qualquer forma, meu irmão está definitivamente louco. Eles, a garota, estavam falando sobre os cientistas. Eles olharam para dentro. Há uma porta ou algo assim. Se você for mais fundo, não dá para abrir do mesmo jeito. Amir quer usar explosivos. Uau! Ele é um cara arriscado, John balançou a cabeça. Mas é perigoso, não é? A coisa toda pode desabar. Eu não sei, suspirou Marianne. Talvez os antigos construtores a tenham feito forte o suficiente? Estou mais preocupada com outra coisa, e ela parou de falar, olhando para os pés. Meu irmão diz. Ele diz que está ouvindo o chamado do Imperador Cobra. O que ele quer dizer com isso? John não entendeu. Diretamente. As bochechas de Marianne arderam de emoção, com lágrimas brilhando em seus olhos. Ele diz que está falando com ele em sua cabeça. E quer que Amir o liberte. John não sabia o que dizer aqui. Mas ele realmente não gostou disso. Em geral, ele achava que, em teoria, todo mundo pode acreditar no que quiser. Mas ele também temia seriamente que o que Amir acredita não criasse problemas para todos eles. Eles planejavam entrar na cidade subterrânea depois de amanhã. A primeira noite estava clara, embora, em princípio, os meteorologistas dissessem que agora era hora de chuva forte. John não conseguia dormir. Decidiu conversar com sua mãe sobre tudo o que o estava incomodando e não teve medo de perturbar a paz dela. De qualquer forma, a luz estava acesa na barraca de Selene,
que estava encostada em seus mapas novamente. Eu faço o que tenho que fazer, respondeu ele depois de seu longo discurso, cuja essência era para Selene, que ela, sua mãe, certamente devia muito a Amir, mas não precisava destruir a saúde mal adquirida dele. Você sabe, filho. Eu não queria dizer isso, mas... Diga-me, por que está tão preocupado agora? O que você quer dizer com isso? Perguntou Jon. Bem, eu me lembro que você se dispôs tão facilmente a me mandar para um colégio interno. Mamãe. Bem, quantas vezes? Jon foi muito duro. Ele era um tolo. Ele achava que não conseguiríamos lidar com isso. Você precisava de cuidados constantes, Elizabeth não conseguiria lidar com isso. E ele nem sequer tentou. E daí? O Jon não entendia. Não há razão. Selena sorriu ironicamente. Você sabe. Eu vejo o que está acontecendo. Vejo sua esposa. Posso imaginar como ela vai ficar quando tudo acabar. Tudo o que ela quer é o dinheiro. E ela? Selena não aguentou mais e contou a ele como Elizabeth a havia tratado. Jon não conseguia acreditar no que havia ouvido Selena dizer. Ou melhor, falando agora, depois de ver como Elizabeth foi capaz de mudar, ele podia acreditar nisso. E isso foi o pior de tudo. Ele disse à mãe que tinha que pensar sobre isso. Ela saiu de sua tenda e foi para a dele. Elizabeth estava por perto e... ela estava flertando com um dos guardas mais altos. Precisando conversar, Jon agarrou a esposa pelo braço, sem nenhum carinho, e a arrastou para longe. Ele a puxou para sua frente e a olhou nos olhos. Diga-me a verdade. Mamãe me contou tudo. Enquanto ele falava, a expressão de Elizabeth mudou de lamentável para fria e desdenhosa. E o que você queria? Ela quase gritou de repente. Que eu colocasse minha jovem vida nas mãos de sua velha, essa inválida. Pensei que estava me casando com um homem comum, e você? Eu não poderia ganhar nada, nada. Ela o empurrou para longe. Eu odeio você. Elizabeth disse tudo o que pensava sobre a mãe de Jon, sobre ele, sobre o tipo de vida que ele queria. Bem, o que posso dizer, disse Jon em uma voz incolor. Então, o divórcio. O que? Exclamou Elizabeth, quase engasgando de indignação. É por sua causa. Você sabe. Você pode até ir para a selva, ou com Amir. Não me importo. Faça o que você quiser. Disse Jon. Ele acenou com a mão e saiu. Jon decidiu pedir uma barraca a um dos cientistas, que ficou surpreso com seu estranho pedido, mas o deixou entrar e até compartilhou um saco de dormir extra. Durante todo o dia seguinte, a selva se afogou em um calor úmido e ensolarado. Os cientistas carregaram equipamentos para a cidade subterrânea, fizeram os cálculos necessários. Marianne estava entre eles, então Jon teve pouca oportunidade de falar com ela cara a cara. Mas era necessário falar. Ele percebeu que tinha algo importante a dizer a essa garota. Em geral, ele nem se atrevia a esperar que algo fosse possível entre eles, porque pertenciam a mundos diferentes. E, no entanto, ele sabia que tinha que dizer a ela que estava deixando sua esposa. Por alguma razão, isso era infinitamente importante. A inauguração da parte principal da cidade subterrânea do palácio estava marcada para o dia seguinte, e Jon decidiu que interceptaria Marianne para uma conversa logo pela manhã. Agora ele estava indo dormir. Dessa vez, em sua própria tenda, porque era simplesmente desconfortável ficar amontoado na tenda daquele cientista. E o que estou esperando? Jon parou no meio do caminho e se virou resolutamente, ele falaria com Marianne agora mesmo. No entanto, a garota não estava em sua barraca. E quando ele deu a volta no acampamento, não a viu. Isso se tornou alarmante. E então Jon se lembrou de que não tinha visto sua esposa esta noite. E esses dois fatos pareceram estranhos para ele. E não eram bons. De repente, ele imaginou que Elizabeth... Não, isso não fazia sentido. Por que ela tentaria machucar Marianne?
John ficou parado no meio do acampamento da expedição, pensando em tudo isso. Então, sua atenção foi atraída para uma pequena reunião de cientistas, liderada por sua mãe, discutindo algo acalorado. Ele se aproximou deles. Acontece que ninguém conseguia encontrar Amir. Era como se ele tivesse desaparecido. Algumas pessoas decidiram que deveriam cercar o perímetro do local, caso ele decidisse se embrenhar na mata por algum motivo, por exemplo, atraído por um sussurro suspeito. John não se juntou a ninguém. Porque percebeu que isso só atrapalharia os profissionais, e ele mesmo não entende nada sobre buscas na selva. E mesmo assim, alguns pensamentos se agitavam em sua mente de forma ameaçadora e preguiçosa, como um emaranhado de cobras. Havia algo que lhe escapou. John deu um suspiro preciso. De repente, ele se lembrou de Marianne falando sobre o fato de seu irmão supostamente ter ouvido o chamado do Imperador Cobra. E se ele, seguindo esse chamado, claro, imaginário, decidisse descer pelas ruínas, em direção à cidade? John correu para as pessoas e tentou explicar a elas o que estava acontecendo. No entanto, aqueles que permaneceram no acampamento falavam espanhol e francês, e seu inglês fraco não era entendido de forma alguma. Além disso, os cientistas e até mesmo Selena já haviam ido procurar por eles, e a maioria permaneceu aqui, como guardas, e ela, como John percebeu pela gesticulação violenta, recusou-se terminantemente a deixar seus lugares, ou seja, a deixar máquinas e equipamentos caros sem supervisão. Impossível. Acenando com a mão, John pegou a primeira lanterna que encontrou e decidiu que iria verificar tudo pessoalmente. Não que ele estivesse preocupado com Amir. Mas ele pensou que, se o homem estivesse falhando, poderia quebrar as pernas naquelas escadas subterrâneas. Então, em um impulso repentino, John continuou seu caminho. De repente, ele congelou, os arbustos farfalharam. Seu corpo foi tomado por um medo gelado. E se fosse um tigre? O que está fazendo aqui? Marianne se aproximou dele com uma pergunta. Procurando por você, Elizabeth e Amir, John suspirou aliviado. Os outros também estão procurando. Meu irmão estava conversando com sua esposa sobre algo e depois eles foram embora? Murmurou Marianne. Não sei porquê, mas eu queria dar uma olhada aqui. Eu também, assentiu John. Vamos juntos, então? E eles seguiram em frente. A princípio, ele pensou que estavam perdidos, pois os cipós estavam emaranhados sob seus pés e o brilho fantasmagórico da lua estava oculto pela copa das árvores que se espalhava. Mas então ele percebeu que havia um caminho, o que significava que ele estava indo na direção certa. Certo, pensou John, os outros devem ter estado aqui antes, e se Amir estava aqui, eles o encontraram. Talvez todos, inclusive Elizabeth, já tivessem retornado. Eu me pergunto sobre o que eles estavam falando. John não ficaria surpreso ao saber que Liska estava sendo aceita como amante e cuidadora de Amir. Mas, pensou ele, se regozijando, ela não era uma modelo, por que um milionário a quereria? De repente, a selva terminou abruptamente e ela se viu na própria parede. Acima e além havia rochas. John, incrédulo, apontou sua lanterna para a escuridão. Amir! Ele gritou. Amir! Ele repetiu mais alto, para que o eco fosse ouvido. Nada. John não queria descer de jeito nenhum. Ele até teve tempo de se amaldiçoar, dizendo, que tolo, onde ele se arrasta, quando todos os outros já foram buscar e, sem ele, conseguem perfeitamente. Está ouvindo? Perguntou-lhe Marianne. E então ele realmente ouviu algo. Um grito fino, distante e próximo ao mesmo tempo, de uma mulher. Era a voz de Elizabeth. Era a voz de Elizabeth. John, sem se lembrar de si mesmo, desceu correndo e avançou. Ele já tinha ouvido a expressão "o seu sangue corria frio em suas veias" ou antes. E agora era exatamente isso que estava acontecendo com ele quando a imagem se abriu diante dele. Ao pé dos degraus, onde havia uma pequena plataforma em frente às portas de pedra do portão, estava Elizabeth. Sua esposa estava com as mãos e os pés amarrados, e sobre ela estava Amir.
Naquele momento, a lua mudou ligeiramente de posição no céu e seu feixe pálido passou pela abertura da entrada da caverna, refletindo no brilho do que o homem segurava nas mãos uma adaga. "O que você está?" e começou John. "Socorro!" gritou Elizabeth. "Que incômodo!" murmurou Amir. "Saia de perto dela." John deu um passo à frente e congelou. Pois a adaga se ergueu sobre a figura da garota deitada e pairou. "O que você está? O que está fazendo? Por favor." John levantou as mãos. "Eu não tenho nenhuma arma." "Não toque nela." "Amir, acorde." Marianne exclamou com um sobressalto. "Receio que isso seja impossível", disse Amir em um tom incolor, quase como se não fosse sua própria voz. "Meu senhor anseia por liberdade. E isso, infelizmente, é impossível sem uma pequena oferta." "O que você está dizendo?" John mal conseguia digerir o que estava ouvindo. "Você quer sacrificá-la? Você acredita nessa merda? Que há um demônio dormindo aqui, metade homem, metade cobra." "Amir, por favor." As lágrimas de Marianne vieram aos seus olhos. "Você não tem noção do que está fazendo. Por favor, vamos embora. Amanhã a tumba será aberta. Tudo será feito como deve ser feito. Por favor. Irmão, por favor. Pelo bem de nosso pai, por favor." Ei, o John teve uma ideia. Será que meninas inocentes não deveriam ser sacrificadas para aquela coisa? A Elizabeth não está assim há muito tempo. Amir pensou por um tempo. Então ele fez uma careta. Ele chutou a presa que estava a seus pés. Serviria. Era a coisa mais fácil de fazer com ela. Imagine, sua esposa pensou que poderíamos ter algo. Ele sorriu. Que idiota ela é. Talvez ela seja, suspirou John. Mas ela é um ser humano. Ela não pode. Você acha que... Quando eu vier ao mundo, disse Amir pateticamente, nada mais importará. Eu estarei em seu trono e o mundo será governado pela tribo original que saiu do grande ovo. Ele é louco, disse John. Mas ele não entendia como Elizabeth poderia ser salva agora, pois o louco tinha um punhal sobre ela. De repente, algo mudou ao redor deles. Era como um som estrondoso. Silencioso, mas crescente, como se viesse das profundezas da terra. A grande serpente se ergue do esquecimento. Gritou Amir, jogando a cabeça para trás. Um terremoto. Gritou Elizabeth. E então tudo se misturou como se estivesse em um caleidoscópio monstruoso. John notou que pedras começaram a cair do teto. Uma delas caiu diretamente na cabeça de Amir, que conseguiu correr em direção a Marianne. O homem caiu no chão, a adaga caiu de suas mãos. John percebeu que a qualquer momento eles seriam enterrados sob as pedras. E ficariam aqui por talvez 200 anos, até a próxima expedição arqueológica. Ele pegou o punhal e cortou as amarras dos braços e das pernas de Elizabeth, empurrou-a para cima e gritou para ela. Corra! Ele percebeu que teria sido muito mais fácil para eles deixar a lunática aqui, mas... Em vez disso, ele e Marianne arrastaram Amir para fora da caverna em suas costas. Assim que se afastaram alguns metros dele, a cavidade atrás dele se fechou sob uma queda de pedras ensurdecedora. O trio inteiro caiu na grama. John estava ofegante de excitação e com o peso de Amir, que estava inconsciente. Ele mal percebeu que, da selva, vieram correndo em direção a eles aqueles que procuravam os desaparecidos, mas, como se viu, na direção errada. Para John, os eventos das semanas seguintes se transformaram em um caleidoscópio heterogêneo, ordenado, mas ainda assim enlouquecedor. A expedição teve de ser suspensa por 2 motivos. Em primeiro lugar, a caverna desmoronou e os cientistas disseram que agora seria possível cavar até a cidade, mas com a ajuda da destruição de parte da montanha e, por isso e por mais 100 anos, ele não obteria permissão. Em segundo lugar, e mais importante, Amir enlouqueceu. Marianne foi forçada a assumir com urgência a administração de toda a empresa da família.
Elizabeth, depois de passar pelo choque de quase ser abatida, implorou desesperadamente que John a perdoasse, mas ele disse que haveria o divórcio. Em seguida, colocou a esposa em um avião e a mandou para casa. Ele não suportava mais vê-la por perto. Elizabeth, por outro lado, estava feliz em deixar a Índia o mais rápido possível. Selena estava em um choque. Mas, felizmente, como os exames mostraram, sua condição não piorou. E então John se atreveu a falar com sua mãe. Ele lhe perguntou: bem, como, quando voltar para casa? Eu não quero ir para casa, respondeu Selena. Marianne está me oferecendo um emprego no museu local. Ela quer dar algumas das coleções de meu avô e de meu pai para lá. Serei útil aqui. Mamãe, disse John. Mas nós somos família? Então Selena disse a seu filho que é assim que eles são uma família. Ela disse que o perdoou por sua quase traição, mas ela sabe, com certeza, que tem uma chance de fazer algo que a faça se sentir verdadeiramente viva e necessária. Ela disse que não queria ser um fardo para seu filho. Que, é claro, vai querer encontrar uma nova esposa. Afinal de contas, ele é um garoto, tem sua própria vida. Não se preocupe comigo, sorriu Selena. Terei um bom salário aqui. Vou me virar. E depois? Talvez eu volte mais tarde. Mas, por enquanto, há muito trabalho. John teve que concordar com a decisão dela. E ele também não gostou quando Marianne, aparentemente se sentindo culpada diante da família, ofereceu a ele uma grande soma de dinheiro. John recusou. John recusou, por quê? Ele já tinha o suficiente com o que tinha, com o que podia ganhar. E também não podia admitir para ela que a coisa mais triste era isso. Ele percebeu que ele e Marianne ainda eram muito diferentes. Eles não podiam ficar juntos. Ela não sentia nada por ele. Somente quando o avião levantou o voo, trazendo-o para casa, John se sentiu um pouco melhor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.